Olá, eu sou o professor Wesley Kettle. Nós estamos aqui direto do campus de Ananindeua, da Universidade Federal do Pará, e essa é uma atividade do Laboratório Virtual de Ensino de História. E hoje nós estamos tendo a satisfação de receber o professor Carlos Bastos. O professor Carlos Bastos é professor do Prof. História e também do curso de História aqui da faculdade do campus de Ananindeua. E hoje nós vamos falar sobre o seu livro, que ele lançou em 2018, que tem o título No Limiar dos Impérios, a fronteira entre a capitania do Rio Negro e a província de Minas, projetos, circulações e experiências, 1780 a 1820. Esse livro foi premiado pelo programa de pós-graduação em História Social da USP. Seja bem-vindo, professor Carlos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço ao professor Wesley pelo convite e é uma satisfação contribuir para essa atividade de laboratório virtual de ensino de história, de divulgação dos trabalhos dos nossos colegas aqui da Faculdade de História do campus de Ananindeua. Professor, eu queria começar perguntando do que se trata esse livro que é resultado direto da sua tese de doutoramento. Bom, o texto do livro, em boa parte, ele reproduz a tese de doutorado que eu defendi na USP no ano de 2013, sob orientação do professor João Paulo Carreiro Pimenta. Não é integralmente uma reprodução integral do texto, na medida que a versão do livro incorporou outras referências bibliográficas e outras fontes que foram pesquisadas posteriormente ao doutorado. Mas, em boa parte, é um livro que reproduz a tese de doutorado. E, no caso, é um estudo sobre a fronteira entre podemos dizer, entre a Amazônia portuguesa e a Amazônia espanhola, dentro de um recorte mais específico, que é a capitania do Rio Negro, do lado português da fronteira, e a província de Minas, do lado espanhol da fronteira, dentro de um período de aproximadamente 40 anos, das décadas de 1780 à década de 1920, focalizando questões como a dinâmica das circulações e interações na fronteira, questões de ordem geopolítica que envolviam os impérios ibéricos nesse contexto e a própria dissolução desses impérios ibéricos no contexto das revoluções de independência, e como isso impacta nesta área de fronteira, nessas dinâmicas de fronteira, ao mesmo tempo em que a própria fronteira é geradora de questões muito próprias, de interações muito próprias, que também trazem impactos nessas dinâmicas mais gerais vivenciadas pelos impérios ibéricos nesse contexto. Um contexto que podemos dizer de um reformismo que é dirigido às Américas, mas também um contexto de uma quebra dos impérios coloniais nas décadas de 1810, 1820, durante os processos de independência. Então, essa relação da fronteira e os conjuntos dos quais essas fronteiras fazem parte, sejam os conjuntos dos territórios coloniais, sejam os conjuntos nacionais em sua gestação inicial, no final dos anos de 1810, no caso da América Espanhola, mas principalmente, evidentemente, na década de 1920, tanto no lado português, depois do Império Brasileiro, quanto do lado das colônias espanholas, que depois vão dar origem a estados nacionais vizinhos ao Brasil no extremo norte. Lendo o livro, me chama a atenção quando você fala sobre dinâmicas próprias dessa fronteira, né? Que singularidade você pode apontar para que a gente perceba essa dinâmica própria dessa fronteira entre o Rio Negro e Minas? Bom, por um lado, há um diálogo do livro com referenciais historiográficos mais amplos que tratam sobre as fronteiras coloniais dentro dessa perspectiva de compreensão das populações, dos fluxos econômicos, dos fluxos de informações políticas
E que são questões que, por exemplo, já são estudadas para outras áreas, como a área do extremo sul da América Portuguesa, com a região latina, evidentemente, a região também fronteiriça no extremo oeste da América Portuguesa. Mas o que me traz como uma questão específica, falando claramente do objeto de estudo desse livro, são as dinâmicas que envolvem a circulação de populações indígenas entre a América Portuguesa e a América Espanhola, na Amazônia, a circulação que também envolve a área amazônica e as áreas indianas próximas. Há uma teia de circuitos mercantis, humanos, informações, políticas, que aproximam e conectam muito claramente a fronteira das terras baixas amazônicas com as áreas andinas, que são áreas que, do ponto de vista demográfico, econômico, político, têm um peso significativo nas terras de colonização espanhola da América do Sul. E a própria incursão dessas teias de políticas, de informações políticas e de relações comerciais da América Portuguesa que se direcionam à América Espanhola. Acredito que há uma certa uma carência, mesmo com alguns avanços de estudos historiográficos mais recentes, de entender como a América Portuguesa se relaciona do ponto de vista dessas teias comerciais no extremo norte da América Portuguesa, com as regiões circunvizinhas e, no caso específico da Amazônia espanhola. Então, há uma série de questões que diz respeito, como eu falei, às populações indígenas. São duas áreas em que, demograficamente, nós estamos falando de áreas de presença indígena, o que impõe uma série de questões específicas do ponto de vista da administração dessas populações indígenas e da própria soberania dessas coroas sobre essas populações, a maneira como esses indígenas se relacionam com as políticas de delimitação da fronteira nesse período. Nós estamos falando de período, uma parte desse período do estudo é justamente o período das demarcações com o Tratado de Santo Ildefonso. Então, há uma série de dimensões geopolíticas que são apropriadas e ressignificadas pelas populações indígenas dessa faixa fronteiriça. E uma questão também importante, a própria circulação de informações políticas. Nós tendemos a ver regiões de fronteira como regiões necessariamente ou quase que sempre de tal maneira afastadas e desconectadas com o conjunto mais amplo dessas unidades políticas, e o que o estudo traz como uma questão também a ser observada é que há uma série de debates políticos gestados no espaço da fronteira entre os sujeitos que habitam a fronteira, e que são debates que, por um lado, têm a ver com questões mais amplas que vivenciam esses impérios coloniais nesse período do recorte, mas, por outro lado, também são questões que dizem respeito ao cotidiano da fronteira, ao cotidiano das relações dos sujeitos que habitam a fronteira e constroem novos sentidos para esse espaço, sentidos que não são necessariamente iguais ou nem se assemelham aos sentidos que as coroas ibéricas procuram realizar nesse espaço limítrofe entre a América Portuguesa e a América Espanhola, nas terras amazônicas, entre o final do século XVIII e as décadas iniciais do século XIX. Um destaque importantíssimo do trabalho é quando você fala com muita propriedade sobre a província de Maynas. A província de Maynas, ela não é um lugar que nós, brasileiros, que estudamos história, temos tanta familiaridade com esse lugar. Então, fala um pouco para nós o que é essa província de Maynas aí no final do século XVIII e já no início do século XIX. Na verdade, até mesmo entre muitos hispano-americanos, não há um
conhecimento de imediato quando se fala sobre manhas. Quer dizer, em termos de uma visão dessa espacialidade, não é algo também dado entre os espanhóis e os hispano-americanos, melhor dizendo. Talvez, se você pegar estudantes de história peruanos, peruanos, equatorianos, essa questão seja mais facilmente percebida na medida em que isso envolve uma longa história de delimitação da fronteira e de disputas da fronteira que envolve desde o período colonial até, por exemplo, final do século XX, no caso da disputa de fronteira entre Peru e Equador na parte amazônica. Mas, de modo geral, o que nós podemos identificar como essa entidade geográfica, que é a província de Manhas, como esse espaço de terras amazônicas próximas aos Andes, mas terras baixas amazônicas, evidentemente, a leste, da Cordilheira dos Andes, em algo que nós poderíamos jogar dentro de uma comparação anacrônica, uma fronteira que seria hoje com a área amazônica peruana, com a área amazônica do território do Equador, e também fronteiriça ao que seria hoje a parte, menos uma parte das áreas amazônicas da atual Colômbia. Se trata de um largo espaço fronteiriço de selva, fronteiriço e de transição entre as terras andinas e as terras amazônicas, e fronteiriça aos domínios portugueses, que no século XVI é incorporada como uma parte da chamada Audiência de Quito. E, portanto, a Audiência de Quito também como uma entidade administrativa ligada ao vice-reino, depois vai ser o vice-reino de Nova Granada. E permanece como uma província amazônica fronteiriça sob a administração da Audiência de Quito até o início do século XIX, quando em 1802 essa área é transferida para a alçada do vice-reino do Peru. E que então se torna, vamos dizer, uma província amazônica fronteiriça do Peru com a América Portuguesa. Então o estudo ele aborda esses dois momentos, de uma forma geral, um momento em que a Manhas ainda é uma província fronteiriça sob a administração de Quito e, posteriormente, em 1802, passa a administração de Lima, do vice-reino do Peru. E isso acaba refletindo uma questão que eu, rapidamente falando, é que com a documentação sobre essa área, ela é uma documentação que está dispersa sobre nesses países. Você tem uma parte da documentação que está em arquivos peruanos, em arquivos equatorianos, em arquivos de Bogotá, arquivos colombianos, de maneira geral, e, claro, evidentemente, uma quantidade significativa de documentos que ainda se encontram em arquivos espanhóis, principalmente o arquivo de Índias, e como se trata de uma área de uma forte presença de missões jesuíticas, missões religiosas, de forma geral, arquivos eclesiásticos na Europa. Você tem uma documentação sobre Manhas, por exemplo, que está nos arquivos eclesiásticos na Itália. O que acabou sendo também um pouco de dificuldade da pesquisa, tentar percorrer diferentes arquivos para compor um material sobre Manhas, nesse estudo dessas relações transfronteiriças com a América Portuguesa. Em um dos capítulos do livro, você fala sobre fugas e deslocamentos populacionais nessa região de fronteira. Nós tendemos a pensar de que o controle português, e nesse caso também o controle espanhol, foi opressor e que conseguiu dominar todos os personagens envolvidos com esse processo de localização. Então, é possível dizer que houve fugas e... Fala um pouco para nós sobre essa questão. É interessante que, se por um lado há uma forte retórica, tanto de autoridades portuguesas quanto de autoridades espanholas, de
de exercer um controle efetivo sobre as circulações nessas áreas limítrofes da América, e no caso amazônico não é diferente. A despeito dessa retórica, o que se tem de fato é um cotidiano muito de negociações sobre esses deslocamentos. Os portugueses, se por um lado fosse uma retórica do controle, de evitar as fugas, de evitar que vassalos cruzem a fronteira, por outro lado, uma série de negociações, seja que para que manter os índios do lado português, ou que se queria construir como uma fronteira portuguesa, melhor dizendo, como também para desfalcar de vassalos indígenas do lado espanhol, deslocando esses índios para o lado português. E o inverso também ocorria. Os espanhóis, também com um jogo de interesses e de negociações e pressões. Quando fala negociações, a negociação não é uma negociação entre sujeitos hierarquicamente iguais. Então, é uma negociação, evidentemente, marcada pela pressão, marcada também pelo recurso à violência em diversas ocasiões. Então, há uma fronteira fluida de sujeitos que não são só indígenas, você tem um deslocamento também de populações afrodescendentes que reconstroem as suas experiências, suas vivências de um lado ou de outro da fronteira. Os próprios desertores que reconstroem suas experiências de vida e laços familiares entre um lado e outro da fronteira. E como é um deslocamento que a fuga não é definitiva, você tem vários casos de sujeitos que fogem para um lado, permanecem um tempo, depois retornam. Então há uma questão contextual e há uma questão também da própria agência desses sujeitos ao serem, ou optarem, ou não por uma opção, mas por uma pressão, cruzar a fronteira. Então, entender essa dinâmica da fuga e dos deslocamentos envolve entender as questões mais amplas, do ponto de vista da geopolítica, para usar um termo, talvez não seja um termo no momento, mas um termo que tem sentido para nós atualmente, a geopolítica desses impérios, mas também como os sujeitos eles se apropriam e ressignificam essas questões segundo seus interesses, segundo as suas possibilidades de vivência no espaço fronteiriço. Isso tudo num espaço de biosfera selvática, né? De rios, de selvas, de uma dependência também sobre o conhecimento dos rios, sobre o conhecimento dos recursos da floresta, sobre o conhecimento sobre as populações. Então, esse saber, que é uma questão que é muito cara ao teu estudo, esse saber local, ele é essencial para o sucesso da inserção desses sujeitos nessas vivências fronteiriças. Saber os rios, saber os recursos da floresta, saber as línguas, diferentes línguas desse mosaico étnico-cultural que é a fronteira nesse momento. E um mosaico em constante transformação, em constante pressão também. Uma coisa que me chama muita atenção na leitura é como você mobiliza a historiografia que não é brasileira. Né? Quer dizer, além das fontes que você falou que foram consultadas, que estão no Peru, Colômbia, na Espanha, você fez uso também da literatura especializada espanhola, que, como a gente pode perceber no livro, muitas vezes não acompanha a narrativa proposta pela historiografia portuguesa e pela historiografia brasileira. Fala um pouco para nós dessa experiência de trabalhar com essa visão espanhola da colonização. Isso foi até uma questão particularmente complicada, porque dentro da produção historiográfica hispano-americana e mesmo espanhola sobre a América colonial, as áreas amazônicas elas merecem, digamos, uma atenção mais restrita. Você tem uma tradição, uma quantidade muito grande de estudos sobre as áreas costeiras, sobre as áreas andinas, mas o que nós entenderíamos hoje como Amazônia é algo mais residual, vamos dizer assim, um pouco forçando a barra, dentro da produção, dessa larguíssima produção historiográfica sobre a América Espanhola. E, além disso, se trata de uma produção, as mais antigas, digamos assim, ainda muito marcada por um viés nacionalista. Da ideia
Falar sobre a fronteira amazônica é falar sobre os direitos históricos desses estados nacionais sobre as suas áreas amazônicas. Os direitos históricos do Peru sobre a Amazônia, os direitos históricos equatorianos sobre a Amazônia, os direitos históricos colombianos sobre a Amazônia. Então, isso está muito marcado por essa carga nacionalista de construção de uma identidade nacional, que também é uma identidade territorial e, portanto, das fronteiras. Por outro lado, você tem... o que eu fiz foi tentar, claro, passo por essa historiografia, dentro de um olhar crítico, porque, evidentemente, ela não dialoga com os meus objetivos de trabalho, mas também há historiografias que trazem informações e possibilidades de leitura muito ricas sobre as populações indígenas, sobre o cotidiano das missões, sobre a relação com os portugueses, e aí tem-se a ter uma visão muito da ideia dos portugueses como agressores, e essa visão ela não é de toda correta. Você tem as agressões, mas você tem as cooperações e diálogos entre portugueses e habitantes da fronteira. Mas estudos como da Maria Helena Porras, da Valdemar Espinosa, que é um autor peruano com uma obra monumental, enorme sobre Manhas, a Maria del Carmen Martín Rubio, mas você tem autores mais recentes que revisitaram a fronteira dentro de uma perspectiva diferente dessa historiografia nacionalista, de denúncia contra as agressões portuguesas. E, é claro, você tem um trabalho mais recente que é um marco, digamos assim, essa mudança de perspectiva, até porque se aproxima um pouco com algumas questões que eu trato, na medida que abre um estudo pensando a fronteira nas suas conexões mais amplas, que é o do Sebastián Gómez Gonçalves, um autor colombiano com uma obra realmente marcante sobre Manhas no século XVII e século XVIII. Mas foi realmente uma parte desafiadora do estudo tentar passar por uma historiografia que dentro da tradição historiográfica hispano-americana sobre colônia, é uma historiografia, como eu falei, mais restrita, quantitativamente mais restrita, qualitativamente mais voltada para esse viés nacionalista e tentar dialogar com referenciais da historiografia brasileira e portuguesa sobre a Amazônia colonial. E, por último, já quase chegando ao final da nossa conversa, o livro ele mostra essa transição entre o século XVIII, século XIX, falando um pouco sobre a eclosão dos movimentos de independência. Como é que isso mexe com essa zona de fronteira? Como é que ela reage a essa questão? Isso é uma questão que eu acho que, até fazendo uma autocrítica, isso merece ser aprofundado como tema. Mas há já algumas questões que são apontadas pelo estudo que me parecem importantes destacar. Por um lado, você tem um aumento significativo de fluxo de informações políticas sobre o contexto geral das independências, que são lidos e interpretados a partir das perspectivas locais da fronteira. Então, há dentro do que é a realidade de uma fronteira selvática e isolada, se formos usar denominações de período, há um intenso consumo e debate sobre essas questões mais gerais que são evidenciadas na dissolução dos impérios e na construção dessas novas unidades nacionais. Por outro lado, também você tem uma mudança no fluxo dessa fronteira. Você tem a fuga por motivos políticos ligados às independências, ou seja, sujeitos que são ou realistas ou patriotas que fogem pela fronteira. Então você tem uma fronteira que também ela é engolida, digamos assim, por essas disputas entre forças pró-independência ou contra-independência na América Espanhola e na América Portuguesa. Há também uma questão de um redimensionamento do comércio. O comércio que passa a ser visto também dentro de uma possibilidade de reconstrução desses territórios, não mais como territórios coloniais, mas sim como territórios nacionais em formação, em que o comércio transfronteiriço
ele pode ser entendido também como um viés de construção desses territórios nacionais nas suas áreas limítrofes. Enfim, há uma série de questões que também envolvem as populações indígenas, na medida que você passa também a ter uma discussão sobre a identidade dos índios dentro de identidades nacionais em formação nessas áreas. E a própria questão de pensar que essas fronteiras devem agora ser dimensionadas dentro de corpos políticos nacionais e não de impérios. Isso envolve questões também de identidades políticas. Mais do que uma questão propriamente de delimitação, no sentido da delimitação da linha fronteiriça, que acaba sendo um problema de longa duração nessas áreas, há uma delimitação identitária, que precisa ser redimensionada no momento das independências. Mas, como eu falei, são questões que ainda, digamos, há panos para manga para se pensar esse contexto das independências na Amazônia e na Pan-Amazônia, se nós formos pegar um termo mais nosso, no período que nós estamos tratando desse trabalho. Professor, certamente nós teríamos outras questões aqui para conversar, mas eu quero agradecer você ter aceito o nosso convite de participar aqui dessa atividade do Laboratório de Ensino de História. Parabéns pelo livro e as suas considerações finais. Bom, somente agradecer mais uma vez a oportunidade de falar um pouco do trabalho. Sei que o meu pouco acabou extrapolando o que nós tínhamos combinado. É o defeito do ofício, né? Tudo bem. E parabenizar Professor Ketley, Wesley Ketley, parabenizar o laboratório por essa iniciativa de divulgação do trabalho de professores do campo de Ananindeua através do Laboratório Virtual. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e obrigado também você que nos assistiu até aqui. Deixe aí o seu comentário, a sua curtida, se inscreve no canal que nós estamos colocando os vídeos para você saber das novidades e até o próximo vídeo.